Amigos, amigas, bom dia. Deus é Pai. É uma alegria nós estarmos mais uma vez reunidos para refletirmos a respeito do Evangelho de Jesus. Aproveitando que nós estamos no início ainda desse ano, gostaríamos de desejar a todos, as suas famílias e respectivas famílias, um 2020 de paz, de muita saúde e, acima de tudo, muito comprometimento no nosso crescimento espiritual. Na realidade, a Sandra fez uma observação a respeito da praia, não? Porque nosso inverno é realmente um inverno muito interessante. Nós vamos na praia no inverno, inclusive. É tão interessante, 19 de janeiro é uma data realmente interessante aqui na Flórida, porque há 43 anos atrás, em 1977, no inverno de 19 de janeiro, nevou no sul da Flórida. Acredite se quiser. É uma coisa fantástica. Tem de tudo para todos, o tempo todo. Não, e a grande vantagem de nós estarmos na Flórida, evidentemente, é que se o inferno for quente, a gente já faz um primeiro estágio, não é verdade? Dizem que é quente, a gente já faz um primeiro estágio. Bom, a nossa proposta para as nossas reflexões de hoje, como a Sandra já anunciou, repetindo, o Espiritismo é transformação espiritual. Em relação à questão do Espiritismo, nós vamos, evidentemente, verificar que é comum nós ouvirmos colocações do tipo: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não é verdade? Felizmente, isso já não é mais uma realidade nos tempos atuais. Aliás, já deve fazer uns 15 anos, mais ou menos, que nós temos a felicidade de encontrarmos um número esmagador de pessoas que vêm pelo amor. Ou seja, vem pelo interesse da transformação pessoal, para esse exercício de potencialidades superiores de todos nós, que sabemos somos seres divinos, né? Ou seja, temos a genética divina, e não mais o indivíduo pura e simplesmente porque sofre, né? Se bem que é uma realidade. Os dois aspectos fazem com que o espírito evolua, né? Uma evolução, nós até discutimos com alunos na quinta-feira passada, agora, desta semana, numa das aulas que estávamos aqui trabalhando, estudando em conjunto, de que a questão da dor faz o processo da evolução horizontal, onde a dor na criatura nada mais é do que a manifestação dela, nela mesma, no sentido de levá-la às questões do seu equilíbrio. A dor não é uma imposição externa. Deus, etc., situações quaisquer que sejam elas, não nos impõem castigos ou coisa do gênero. Nós já passamos desse processo em relação à conscientização sobre nós mesmos. A dor é a tentativa do reajuste, e ele vai acontecer, evidentemente, da criatura nela mesma, como dissemos, levando-a àquilo que ela é em relação à sua perfectibilidade, dentro, obviamente, do nosso processo evolutivo. Ela vai fazer com que o indivíduo, horizontalmente, acabe também crescendo, para que, uma vez que ele vá tomando consciência, e o nosso nível consciencial ainda é relativamente pequeno, perto daquilo que nós podemos entender de espíritos evoluídos. Um Jesus, por exemplo, ele é 100% consciência. Nós somos 5%. Quando chegamos a 10, seríamos gênios como um Einstein, né? Isso significa que existe, evidentemente, não existe uma separação. Todo esse processo funciona em conjunto, né? Ou seja, chamado de inconsciente, mas, obviamente, não, tudo se relaciona. Os aspectos todos do espírito se manifestam em nós, na presente existência, porque é todo um material que nos trouxe até aqui, toda uma bagagem que nos trouxe até aqui. Por isso que nós colocamos a questão da transformação. A reforma, você tira partes que já não servem mais e bota fora, não é assim? Essa questão em relação a essa bagagem que nos trouxe aqui, não dá para a gente tirar e jogar fora para botar alguma coisa nova no lugar. O que nós fazemos é um processo de substituição. Então, substituímos hábitos desagradáveis
que nos levam, à medida que nós vamos nos conscientizando deles. E é tão importante, tão fundamental entender isso, porque é Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos ensina que, quando nós descobrimos que temos um hábito desagradável, nós já evoluímos. Não é fantástico? Isso não quer dizer que nós tenhamos condições de vencê-lo de imediato, porque ele é um hábito. Né? Olha, lembrando Paulo, né? Eu sei que muitas coisas eu não deveria fazer, mas eu ainda faço. É a força do hábito. Mas, uma vez consciente sobre ele e tendo o interesse e o esforço, nós vamos substituí-lo. Se eu tenho o hábito de comentar a respeito da vida alheia, que espírita não fala mal dos outros. Né? Já é antiga essa nossa colocação, pedimos permissão para repeti-la. Nós fazemos análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante, que é muito diferente de que ser maledicente, né? Fofoqueiro, coisa do gênero, não é verdade? E tomemos cuidado, porque quando nós estamos reclamando, não é verdade? Às vezes assim, porque fulano é assim, ciclano é assado, porque Beltrano é daquele jeito, porque isso tinha que ser de forma diferente. E nós temos que nos olhar e verificar qual é a nossa posição. Porque se fulano é assim, a ciclana é assado, etc., o que nós somos? Fofoqueiros. Não é verdade? Ou seja, a gente se trai em nós mesmos. Esses aspectos de conscientização são importantes porque aí vão nos levar, uma vez conscientes, vão nos levando gradativamente, de acordo com o esforço de cada um, essa condição de fazer uma substituição. Eu não posso, por simplesmente, ficar muda. Mas eu posso, de repente, ficar calada, onde a minha opinião não vai ajudar ninguém. Não é? E posso, antes de lançar as minhas observações, procurar pensar naquilo que eu vou dizer. Porque, uma vez dito, não era bem isso que eu queria dizer, mas já disse. Não é? Mas já disse. E aí fica aquela situação difícil de ser consertada. Essa é a oferta que o Espiritismo, via Casa Espírita, nos traz com o Evangelho de Jesus em relação a nós fazermos mudanças. E somos tão auxiliados que no livro Missionários da Luz, de André Luiz, pela psicografia do Chico, nós verificamos que somos atendidos na Casa Espírita pelos amigos espirituais, até mesmo no processo do desdobramento natural do sono. Você já deve ter tido alguma experiência, se não teve, irá ter, de estar, de repente, sonhando que esteve aqui numa assistência, numa palestra, uma coisa do gênero. Às vezes, não necessariamente esteja nesta condição, nesta divisão. Podemos estar num local onde se relaciona com a casa com a qual frequentamos e, naturalmente, quando nós despertamos, o registro no cérebro é da casa que nos atende, do KSSF. Então, nós fazemos, obviamente, um link automaticamente com o registro que temos no cérebro. E esse atendimento acontece, e é tão interessante notar, porque, pessoal, para nós entrarmos no Centro Espírita ou aqui no KSSF, não pensemos que entra quem bem entende. Tanto no plano físico como no plano espiritual. Por isso que você vê na imagem, né, no desenho, evidentemente, ilustrativo, entidades que tomam conta na entrada, permitindo que certas criaturas possam adentrar e outras não. Por quê? Porque é um local onde a nossa postura central é de fazermos modificações. Na verdade, não é um local onde seja bem recebido pessoas que venham com más intenções, no sentido de prejudicar o equilíbrio, a ordem da casa. Isso acontece nos dois planos. Por isso que, às vezes, o indivíduo que não tem realmente interesse específico ou tenha interesses escusos em relação a onde vá, de repente não dá para ir. Acontece de furar pneu, bater o carro, se sentir indisposto ou coisas do gênero. Né? Exatamente para que a proposta daqueles que se reúnem aqui
seja atendida dentro das medidas da sua necessidade. Obviamente que não se busca apenas isso. O que é que a gente busca também no Espiritismo? Respostas para as coisas que nos afligem, não é verdade? Para o nosso sofrimento e que devem satisfazer a nossa razão. Nós já não aceitamos num processo heteronômico, ou seja, que é de cima para baixo. A condição do nosso nível evolutivo é cada vez mais sermos autônomos. Ou seja, nós sabemos, temos consciência de que os efeitos são de responsabilidade nossa como elemento causador que somos. Isso muda completamente a nossa visão e a nossa relação com Deus, cujas leis são perfeitas e vão nos oferecer isso. Então, a doutrina vai nos trazer o esclarecimento que faz com que nós tenhamos possibilidade de raciocinar sobre e, ao mesmo tempo, vai trazer também, através do Evangelho de Jesus, porque o Espiritismo sem Jesus não faz sentido. Ele vai nos trazer aquilo que a gente precisa de conforto para o coração. Porque Jesus não é só esclarecimento para que nós possamos raciocinar, e isso ele mostrou todas as vezes quando ele ensinava. Ele não impunha coisa alguma, ele levava o indivíduo a raciocinar sobre aquilo que ele estava dizendo. E, ao mesmo tempo, ele colocava o quê? Amor naquilo que estava fazendo, e essa é exatamente a nossa proposta, de podermos não só usar os aspectos da razão, mas, ao mesmo tempo, utilizarmos do coração. Porque o outro quer queiramos, quer não, parece que está até rimando, né? Ele é nosso irmão, ou nossa irmã. Não é verdade? Somos e ponto. Isso é indiscutível, né? Tenhamos os problemas que sejam eles, nós somos, né? Somos filhos e filhas de um Criador, amados e, consequentemente, temos esses aspectos. Não é só isso também. Muitas pessoas chegam em determinados momentos, via de regra, um pouco mais no começo, nos aspectos de buscar uma mensagem de entes queridos que já partiram, ou então algo que lhes seja mais particular. Esse desenho trata do livro Nos Domínios da Mediunidade, onde você vai encontrar uma figura chamada Ambrosina, onde a dona Ambrosina, não sei onde é que o André Luiz arruma esses nomes, mas o André Luiz vai num centro espírita onde tem a dona Ambrosina. Na verdade, André Luiz estava visitando exatamente o centro do Chico Xavier, né? A dona Ambrosina, na realidade, é o Chico Xavier, que ele fala que era uma criatura que tinha uma coroa invertida no centro de força coronário, colocando... Teve efeito físico aqui, colocando a ele direto em relação à mediunidade. Era um processo direto de contato com os espíritos. Por isso que o Chico, quando, às vezes, no início da sua mediunidade, com a sua clarividência, ele, às vezes, perguntava para a pessoa, você está encarnado ou desencarnado? Porque a situação era tão próxima uma da outra, nessa capacidade que ele tinha, que certa feita foi a neta e a mãe cumprimentá-lo. Ele cumprimentou a moça, cumprimentou a mãe dela e cumprimentou a avó. E aí a menina disse, mas Chico, vovó desencarnou. Eu disse, não, sua avó está aqui e ela também, eu estou cumprimentando-a. Ou seja, a relação era nesse nível. E aí nós vemos um aspecto interessante, que ele tem uma triangulação entre o comunicante, que está aqui, e o mentor, que passa nessa triangulação, passa a mensagem para o médium. Quando, às vezes, nós vamos na casa espírita e esperamos uma mensagem de um ente querido e venha uma mensagem de tipo, estou bem, graças a Deus, a gente olha aquilo e diz assim, não pode ser meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, seja o que... Imagina dizer para mim assim, estou bem, graças a Deus. Veja se isso é mensagem. Por exemplo, ele ou ela eram espíritas? Pode ser que não. Se não, nunca entrou numa casa espírita. Não sabe o funcionamento de um procedimento mediúnico.
Outra coisa, qual é a interação que ele tem com aquele indivíduo da dimensão diferente da dele que ele está no momento? Não é um processo mágico, né? Não há uma relação entre essas pessoas. Outra coisa, fator emocional do indivíduo. O indivíduo desencarnado deixa de ter emoções? As emoções, quando nós estamos assim, debaixo delas, por vezes não nos faltam palavras? Não nos falta até condição, às vezes, não é só de palavras, mas a emoção pode ser tamanha que nós não sequer conseguimos dizer alguma coisa, não é assim? Querem ver? Uma coisa bem simplória, declaração de amor para a criatura que você deseja se consorciar. Você prepara o texto enorme, chega lá, você fala 2 ou 3 palavrinhas, não é verdade? Por quê? Porque a emoção te envolveu. Né? Então vai o quê? Vai muito mais a sua energia, né, de amor, de carinho, de respeito, do que efetivamente são traduzidos em palavras. Coloquemo-nos na condição do desencarnado. Da mesma maneira, a condição do encarnado, a emoção do encarnado, por vezes. Então, não é um processo. E, claro, é um trabalho de assistência que está acontecendo em ambos os planos. Um outro aspecto também, nós temos as pessoas, por vezes, que chegam, né, para a hora dos passes, né, ou da água fluidificada. Né, seja o passe ou a água fluidificada, onde, na realidade, às vezes você tem o Zezinho e a Mariazinha, assim seja. Né, porque é na hora, assim, tem a palestra, na hora que está na hora da prece final, que é o assim seja, ele chega. Aí eles chegam, aí, e, obviamente, entra na fila do passe, né, porque o espírito adora coisa de graça. Vide fila de passe, que sempre é muito grande. Aí, né, aí ele entra na fila para tomar o passe, porque aí dá aquela calibrada para a semana inteira, como se fosse um processo mágico, quando na realidade ele é o band-aid na ferida que pode estar aberta. E, voltando a Missionários da Luz, André Luiz narra a situação de que sai a senhora com um casal de filhos e sai do centro espírita e tinham tomado um passe e ele acompanha as pessoas, como vão... todos nós sairemos desta maneira daqui, você recebendo o passe ou não, essa assistência já está acontecendo, em todos nós. Nós saímos com os efeitos magnéticos, os efeitos energéticos em nosso entorno, que são energias puríssimas que nos envolvem e nos causando um benefício enorme. Porém, a sua manutenção, esse material que nos é transferido, se dá de acordo com a nossa condição, a nossa predisposição mental, para que nós tenhamos a manutenção desse material todo que nos envolve. Então, André Luiz narra no Missionários da Luz, se você tiver a oportunidade de ver o capítulo específico, aonde sai, então, essa senhora e os 2 filhos. E, obviamente, entidades desocupadas que não puderam e não entrariam dentro da casa espírita estavam numa esquina próxima, como desocupados que eram, né? Estavam lá na sua condição. E, quando eles estão passando próximo, eles sim se aproximam. Que ninguém fique assustado com essa situação. Não se preocupe, que ele não vai te esperar no seu carro. Não tem ninguém no seu carro. Às vezes espera em casa, né, que é muito mais confortável. Né, e às vezes está encarnado, inclusive. Não precisa ter nada nem desencarnado. Né, e a gente diz assim, essa palestra era para fulano. Não, não era, porque se fosse ele estaria aqui e você não. Não é verdade? Enfim, as coisas são feitas de acordo. Aí tudo acontece num plano divino em nosso favor. Não que nós sejamos autômatos, mas, evidentemente, o Senhor que nos ama, né, facilita com que nós possamos absorver o seu amor de uma maneira mais tranquila possível. Muito bem, aí chegam primeiro na senhora e ela começa a fazer umas reclamações. O que foi dito é interessante, mas a vida não é bem assim, é muito difícil, etc. Nós sabemos que é uma luta constante, e aí o André Luiz vai dizendo que esse halo energético ia desaparecendo, ia sendo consumido pelas energias contrárias que ela emitia. Olha que fantástico. Aí eles vão em cima do rapaz.
Em cima do rapaz, percebem que ele tem problemas de desequilíbrio na sexualidade. Aí ele diz, pois é, veja o meu caso, eu sou desequilibrado sexualmente, etc. E também essas energias eram transformadas pelo posicionamento mental equivocado dele em relação ao benefício recebido. E aí eles vão para cima da menina. Quando vão para cima da menina, dizem assim, sim, é verdade. A vida realmente é de luta, as situações que nós temos que vencer são enormes, mas se nós não persistirmos, qual é a mudança que poderá ser possível? Não é verdade? Qual é a mudança? Como dizia Einstein, é impossível você ter resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Qual é o resultado? Ela dizia assim, não só o halo se mantinha energético, como ele emitia espécies de uns choques leves que afastavam as entidades quando faziam a tentativa de novamente tentar sugerir-lhe ideias negativas. Não é uma beleza? Não é, então, os aspectos, o que significa que a gente, depois desses processos todos que nos são oferecidos, a gente cai na realidade de Jesus. De Jesus e, obviamente, com o Evangelho, um trabalho no autoconhecimento, que é importantíssimo. Por isso que Jesus vai dizer a Pedro no livro Boa Nova, para o apóstolo Pedro, o livro Boa Nova, autoria de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. O homem é mais frágil do que mal. A fragilidade do ser está no desconhecimento dele mesmo, dos seus próprios potenciais ou dos seus equívocos, quando ele pega os seus potenciais e, equivocado que está, se utiliza de maneira inadequada para si mesmo. A inteligência que temos, por exemplo, brilhante que somos, podemos, de repente, utilizá-la para os aspectos positivos do crescimento pessoal e refletindo na sociedade, a começar da sociedade familiar, ou podemos utilizá-la, por exemplo, para criar mecanismos que tirem a vida dos outros. É a mesma inteligência utilizada de forma equivocada. E essa fragilidade está exatamente na falta de conhecimento. Se eu não procuro me conhecer, e veja que nós temos o ensinamento antes mesmo de Jesus. No tempo de Luxor, já há 3.000 anos atrás, de datação, já foi encontrado algo semelhante ao que seria colocado no pórtico do templo de Apolo, em Delfos, que era o conhece-te a ti mesmo. Em Luxor tem homem, conhece-te a ti mesmo e veja a tua pequenez diante dos deuses, que era uma maneira da condição vista 3.000 anos atrás. No pórtico do deus Apolo é homem, conhece-te a ti mesmo. E Jesus vem, de fato, reforçar esses aspectos sobre as nossas próprias potencialidades quando ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aonde está a verdade? Ou o que é? Quando Pilatos perguntou para ele e Jesus ficou calado. Porque a verdade somos nós. E quanto mais nós nos conhecemos, mais nós nos libertamos do quê? De nós mesmos. Dos nossos preconceitos, pontos de vista equivocados, etc., que é a única condição, a única criatura capaz de se fazer feliz ou infeliz. Se bem que a gente adora terceirizar. Bem que mamãe me avisou. Quando nós tínhamos a figura do demônio, terceirizávamos para ele. Ele caiu em desuso, agora é o obsessor. Como se a gente precisasse. Como se a gente não se resolvesse sozinhos. Não é verdade? Como se nós não fôssemos suficientemente grandes para nos resolvermos sozinhos. E, às vezes, até tendo consciência daquilo que está fazendo. É isso, eu sei que estou errado, mas eu não vou te dar esse gostinho. Eu não vou dar o meu braço a torcer. Ótimo. Aguarde o tempo, porque é tudo uma questão
Se você veio buscar trabalho, tem trabalho. Buscar o reforço para o exercício da mudança, da transformação, existe todas as ferramentas para isso. Porque Jesus é ação, Jesus é vida, Jesus é opção de mim para comigo em me melhorar e fazer com que a minha melhoria se reflita no semelhante, dentro das minhas ações ou através dos meus pensamentos. Que eles sejam mais positivos em favor do semelhante, porque eu estou exercitando em mim mesmo. Nada de se preocupar com tapinha nas costas. Tapinha nas costas é uma coisa que não se precisa. Se precisa, de fato, é vontade, é desejo, é amor naquilo que se está fazendo, é colocar em ação. Tapinha nas costas não resolve nada, pode nos trazer surpresas desagradáveis. Eu não conheço o autor, mas diz que certo dia uma senhora, para quem conhece São Paulo, saiu na porta do hotel onde estava hospedada e deu sinal para um táxi. Cada vez mais raro essa situação. Aí o táxi parou, ela embarcou no táxi e disse para o motorista: me leve ao aeroporto de Congonhas. E aí ele foi dirigindo e pegou lá 23 de maio, etc., sempre sem trânsito, evidentemente, né? Não tem congestionamento nenhum, uma viagem de 20 minutos você demora 2h30, em média, né? Se tiver, tudo bem. Porque se chover, em São Paulo chove cola, porque gruda tudo no chão, né? Os carros grudam, fica tudo grudado. Aí o fato é que aquela foi indo, e o tempo passando, e o motorista calado. Ela disse que engraçado, né? Esse pessoal de São Paulo, principalmente esses motoristas de táxi, são tão simpáticos, sempre falando, sempre conversando com os passageiros. Estranha a atitude desse indivíduo. Vai ver que ele não gostou de mim. Eu posso ter dito alguma coisa e não sei, ou se não disse, talvez alguma gesticulação que eu tenha feito lhe desagradou enormemente, porque ele não emitiu uma palavra até agora. E como ele não falasse, o tempo estava passando, ela foi e cutucou as costas dele assim. Quando ela fez isso, ele meteu o pé no freio, perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro principal. Ela, apavorada, disse: meu senhor, me desculpe, me perdoe, eu não sabia que isso poderia ter ocasionado esse toque nas suas costas, esse tapinha nas costas que eu te dei. Aí ele, apavorado, ele virou-se para ela e disse: não sou eu que tenho que pedir desculpas para a senhora. É que a senhora, esse é o meu primeiro dia no táxi. A senhora é minha primeira passageira. E eu, durante 20 anos, dirigi um carro funerário. Então nós não precisamos do tapinha nas costas, né? Porque a gente nunca sabe se, de repente, não pode ser algo desagradável. O importante é que a gente procure Jesus, porque Jesus é paz. Falando em paz, muita paz a todos.